Oi pessoal! Hoje nós vamos terminar de falar sobre o 9 Noites do Bernardo Carvalho. Esse é o vídeo 2. Se você não assistiu ao primeiro, vou deixar o link aqui nos cards para vocês. Nós estamos vendo o que acontece em cada capítulo. E lá no primeiro vídeo, depois de uma análise, nós paramos no capítulo 5. Vamos começar agora então o 6. Gente, novamente nós temos a carta testamento do Manuel Perna e ele nos diz o seguinte: isto é para quando você vier e sentir o temor de continuar procurando, mesmo que já tenha ido longe demais. Então, novamente se começa com isto é para quando você vier e não sabemos quem é esse você. O Manuel Perna vai fazendo uma reflexão e imaginando que o Boel Quinn tenha contado a esse você um pouco sobre suas viagens. Ou seja, o que Boel Quinn viu pelo mundo e que marcou seus olhos para sempre. Coisas terríveis e tristes. O Boel Quinn se sentia perdido e pior, nas suas viagens havia quem o considerava uma salvação. Então, poxa, havia gente numa situação pior que a dele para considerá-lo uma salvação. E o Manuel Perna termina esse capítulo, que é bem curtinho, questionando o que pode ter passado um homem na infância para trazer uma cicatriz daquelas na barriga. O Boel Quinn tinha uma cicatriz enorme na barriga, gente. Que espécie de sofrimento o pôs em sintonia com um mundo pior que o seu. No capítulo 7, a narração é feita por aquele que está investigando aí a morte do Boel Quinn, o suicídio dele, por esse narrador que também é um jornalista. E ele vai nos contar um pouquinho sobre a situação dos estrangeiros, principalmente dos americanos, durante o Estado Novo aqui no Brasil. Eles estavam em constante vigilância, não só o Boel Quinn, como os outros antropólogos de Colômbia, e a que mais sofreu foi a Ruth Landes. Por quê? Que era amiga do Boel Quinn, né? Também fazia pesquisas. Porque ela, gente, as pessoas que na verdade davam informações para ela sobre onde ter contato com os envolvidos com o candomblé eram exatamente as pessoas que eram consideradas comunistas. Lembram-se de que eu falei que inicialmente o Boel Quinn acabou indo para a tribo dos Trumais, sendo que não era esse os planos? Pois é, gente, isso acabou com uma convocação expressa para ele voltar para o Rio de Janeiro, que dizia que ele estava cometendo uma infração ao regulamento do Serviço de Proteção aos Índios. Aquele era o momento às vésperas da guerra, então havia muito assim aquele sentimento anti-americanista. E lógico que os estudantes aí, né, os antropólogos, se sentiam super acuados. Então, se o Boel Quinn tinha alguma coisa para esconder, aí é que ele esconderia ainda mais, com toda essa perseguição, com todo esse medo, essa aversão aos estrangeiros. Em uma carta, a amiga Ruth Landes, inclusive, gente, ele diz para ela tomar cuidado com a dona Heloísa, tomar cuidado com o que fala para ela, porque ela tem muita influência. Aí nós já vamos para o capítulo 8, que é novamente a carta testamento do Manuel Perna, e também começa com isto é para quando você vier. Aqui o Manuel Perna vai dar detalhes sobre a primeira noite em que ele vai ficar um tempão conversando com o Boel Quinn. Então eles estavam voltando de uma festa e o Manuel Perna insistiu para que o Boel Quinn passasse em sua casa. E aí pergunta para ele se ele estava nervoso, porque no dia seguinte era quando ele iria à tribo dos índios Craô, começaria a viagem dele para lá.
se ele estava nervoso porque iria encontrar os índios, se ele já tinha ido a alguma tribo. Meio que o Boelquen se sente um pouco ofendido porque ele já era super experiente nisso e vai começar a contar sobre o que ele viveu lá no Strumai, inclusive sobre como fez para chegar até o Strumai, que, gente, é um trabalho tremendo. Eu vou ler o trechinho para vocês. Realmente a tribo do Strumai era uma tribo assim pouquíssimo acessível. Olhem só. Foi de Cuiabá a Simões Lopes de caminhão. E depois por mais 6 dias em lombo de burro pela mata. E depois por mais de uma semana em 3 canoas pelo Coliseu, até a missão mantida por um casal de americanos. 2 homens brancos e um menino o ajudaram com as canoas. O Dr. Buell remava uma delas. No final do 2º dia, com o cair da noite, uma das canoas se encheu de água e eles tiveram que parar e estender a bagagem molhada sobre uma pedra. Só no dia seguinte se deram conta de que o sol mal atingia a pedra. Estavam dentro da floresta, mas apesar do vento, só no 5º dia que tiveram de enfrentar verdadeiras correntezas. Uma das canoas bateu contra uma pedra e os mantimentos foram carregados pelo rio. Então vocês podem notar como era uma aventura para chegar a essa tribo. Realmente muito inacessível. O Manuel Perna vai deixar claro em vários momentos do livro que o que ele conta pra gente é a mistura do que o Boelquen lhe contou durante 9 noites e também um pouco da sua imaginação. O antropólogo fala também de outras viagens que fez a uma ilha do Pacífico, por exemplo, em que os índios eram negros. Inclusive, depois ele leva até um desenho que ele faz desses índios negros. E fala também de uma vez em que ele foi ao cinema e que aquilo muda toda a sua perspectiva, tanto que ele decide trancar a faculdade e vai a uma viagem a Xangai. Lá ele tenta ajudar um chinês a sair do país, mas dá tudo errado. Manuel Perna diz que pode não ter imaginado o paraíso, mas o inferno ele viu bem e que quando Boelquen falava do Strumai, ele via um medo ali. Assim a gente termina esse capítulo e já vamos para o 9, cujo narrador é esse jornalista que vocês já sabem quem é. Aqui nós vamos saber um pouquinho mais sobre o tempo em que o Boelquen passou entre os Strumai. No passado, os Strumai eram muito temidos pelo grande número e por serem guerreiros. No momento, estavam assim super reduzidos. Eram apenas uma aldeia de 4 ocas e uma 5ª estava sendo construída. Eram 17 homens, 16 mulheres e 10 crianças e viviam com medo, morriam de medo das tribos vizinhas. Gente, fazia um barulhinho, eles já achavam que estavam sendo atacados e ficavam naquele estado de pânico. O que mais ameaçava os Strumai quando Boelquen foi para lá não eram os brancos, mas os outros grupos indígenas, porque os Strumai já não tinham mais força para resistir a eles. A adaptação do Boelquen na aldeia também não foi fácil. Ele era chamado de capitão pelos índios, que roubaram as suas roupas porque os protegia dos mosquitos. Gente, a visão dos índios nesse livro aqui acaba realmente com qualquer idealização que nós possamos ter sobre eles. Além disso, o Boelquen mal falava a língua deles e não entendia as relações de parentesco que havia ali. O antropólogo não gostava deles, achava-os chatos e sujos, e achava que também eles não tinham nada melhor a fazer do que vigiar o nosso Boelquen ali. Para piorar, não havia sim cerimônia com relação ao contato físico, e o Boelquen sempre passava por chato quando não queria que ninguém o tocasse, ou seja, ele estava completamente só. No capítulo 10,
Carta Testamento de Manuel Perna. E ele também vai falar mais sobre a estadia do Boelquen entre os Trumai. Começa novamente com isto é para quando você vier e nos conta que nada podia causar assim mais repulsa, digamos, no antropólogo do ter que viver como os índios, comer a comida dos índios, participar dos rituais da vida cotidiana deles, ou seja, achava horrível ter que viver como um índio. O que o Manuel Perna está contando ainda é o que o antropólogo lhe contou naquela primeira noite. Comenta sobre vários rituais e costumes dos Trumai e diz, inclusive, que os Trumai veem na morte uma saída e uma libertação dos seus temores e sofrimentos. Tanto que um dia, quando o Boelquen, gente, ficou doente lá na aldeia, um índio se ofereceu para esfaqueá-lo. Então a morte seria uma solução para os Trumai. O Manuel Perna lembra-se de como os índios lhe contaram que o antropólogo foi encontrado ali morto, suicidado, do corpo dele enforcado, cortado com gilete no pescoço e nos braços. Esses índios também tinham dito ao etnólogo que quem vê um pássaro lá de cabeça vermelha, que eles chamavam de lê, era porque ia morrer. Tanto que uma pessoa lá na tribo tinha visto e tinha morrido. E não é que o antropólogo vê esse pássaro e fica com isso na cabeça, gente. Fica até com pesadelos, para ser sincera. O Manuel Perna pensa que pesadelo, que inferno seria sair da tribo, pois isso levaria em torno de 38 dias, então não era uma viagem fácil. Além disso, havia o risco de encontrar alguma tribo inimiga que podia fazer algum mal a ele. Como vocês sabem, o Boelquen só saiu de lá quando ele foi obrigado. No capítulo 11, volta a narração do narrador e jornalista. De volta a Cuiabá, o Boelquen teve malária e o narrador, gente, vai começar a contar um pouco sobre a sua própria vida. Então ele diz que assim, o inferno para ele era o Xingu, na infância, uma casinha pré-fabricada no meio do nada, que era a sede de uma fazenda, a que chamavam de Vitoriosas, porque o fazendeiro Chiquinho da Vitoriosas era dono de uma empresa de ônibus que levava o mesmo nome. Era a fazenda mais próxima daquela que seu pai tinha decidido fundar, lá em 1970, e chamar de Santa Cecília em homenagem a uma prima com a qual ela estava tendo um relacionamento, e depois vai ter a maior confusão, porque ele usa o dinheiro dela e acaba tendo um monte de amantes também. A gente vai ver que o pai do narrador é muito sem vergonha, cada hora tá com uma mulher diferente. O que acontecia, gente? O narrador ele era obrigado a viajar com o pai dele, porque como seus pais eram separados, ele tinha que passar um tempo com o pai dele, principalmente nas férias. E o pai dele fazia esse tipo de viagem, porque estava comprando fazenda. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então ele tinha que acompanhar o seu pai nessas viagens e ele não gostava. O dono lá da outra fazenda, o Chiquinho da Vitoriosas, acabou morrendo num acidente de avião, porque para chegar lá onde era a fazenda precisava chegar de avião. E o pai do narrador começa a dizer que foi assim em consequência, porque muitos gostavam de viajar baixo, e ele começa a se gabar de ser prudente, que ele viaja mais alto, porque quando você viaja baixo, do nada você pode se deparar com uma montanha e tal. Só que o pai dele não era prudente coisa nenhuma. Tem uma série de histórias ali na família, de coisas que ele fez errado voando e colocou a vida sua própria vida e a vida de quem estava ali com ele em risco. Aqui o narrador até estabelece um paralelo com o Boelquen, porque ele também fez várias viagens com o pai na infância. Viagens à Europa, aos países escandinavos,
Só que a visão do Boelquim sobre esses lugares era uma visão de lugar paradisíaco. A visão do narrador dos lugares que ele frequentou, visitou com o pai, na verdade, era a visão do inferno. O pai do narrador tinha 2 fazendas, uma no Cerrado, na região do Araguaia, outra no Xingu, em plena Floresta Virgem. A primeira viagem que ele fez para lá com o pai foi aos 6 anos, quando o pai ainda estava procurando terras para comprar. Gente, o pai vai pagar uma ninharia pelas terras, porque havia um programa que o governo militar implantou a partir de 1970, sob o pretexto de desenvolver a Amazônia. Além de ter pago uma ninharia, ainda recebia subsídios do governo. Então, gente, sim, era uma coisa absurda. O narrador acha que o pai dele tinha os contatos certos. Narra também que o seu pai gostava de dizer para todo mundo que ele, o narrador, né, era bisneto por parte de mãe do Marechal Rondon. E aqui o Bernardo Carvalho também é bisneto. Lembram que eu falei lá no outro vídeo que o próprio Bernardo Carvalho se diz em entrevistas que ele deu que ele é um narrador aqui, apesar de ele nunca colocar seu próprio nome nessa narração. Então o pai gostava de contar isso meio que tipo, né, para mostrar que eles não eram qualquer um. Vai dizer também, vai dar um pouquinho de detalhe sobre alguns apuros que ele passou nessas viagens com o pai, apuros no avião, uma vez inclusive, em que eles quase caem. Cai o avião da Varig, um monte de gente morre e o narrador faz uma associação de, nossa, né, podia ter sido a gente. O Xingu, portanto, fica pro narrador como um lugar horrível, como um inferno, e ele não entendia como os índios quiseram morar num lugar como aquele. E na verdade ele não pensa mais nessa questão até conversar com um antropólogo que vai levá-lo até a tribo dos Craô lá em 2001, né, lá longe, e ele dizer que não é que os índios escolheram ficar lá, os índios começaram a ser encurralados para lá. Aquilo foi o que restou a eles. Um pouco depois de ter lido sobre o suicídio do Boelquim, o narrador começa a procurar informações sobre os Craô e vai descobrir que na madrugada de 25 de agosto de 1940, a aldeia sofreu um ataque. 11 homens armados com rifles, a pedido de 2 fazendeiros, vão começar a atirar em todo mundo. Não são só os Craô que vão ser atacados, tem mais tribos também, tudo como vingança, porque eles estavam roubando boi ali, segundo os fazendeiros. Gente, são 26 mortos, 26 índios mortos, não só Craôs, como de outras tribos também. Então o Estado Novo pressiona, os 2 fazendeiros são condenados, mas cumprem pena em liberdade condicional. Buscando mais informações sobre os Craôs, ele encontra um casal de antropólogos que viveu um bom tempinho lá e inclusive conheceu um daqueles índios que acompanhou o Boelquim na noite lá em que ele se suicidou, que era o João Canuto. Já conheceram, lógico, né? Esse índio velho. E o índio sempre perguntava: vocês nunca ouviram falar sobre o Quanguele? Quenguele, que era como eles chamavam o Boelquim, né? Nossa, como ele se suicidou aqui e tal. E começava a falar sobre a importância do etnólogo americano. Aí o narrador disse que gostaria muito de visitar os Craô e também o local onde o Boelquim tinha sido enterrado. E por coincidência, não é que o antropólogo estava com uma viagem marcada para lá, ele levaria seu filho junto e o narrador vai junto também. Só que ele estava organizando uma assembleia entre os índios, né? Era uma assembleia timbira, que não era só
com índios craôs, e ali ele apresentaria um velho que tinha conhecido o Boelquém. E só que esse velho não vivia entre os craô. Então a possibilidade do narrador conversar com ele precisava ser nessa assembleia indígena. Como a assembleia ficou marcada para o dia 31 de julho e 1º de agosto, a viagem para a tribo dos Craô seria no dia 2 de julho, que era exatamente o dia em que 62 anos o Boelquém havia se suicidado. Gente, só que as coisas assim não acontecem muito como o nosso narrador tinha planejado. Ele vai até essa assembleia aí conversar com esse velho Diniz, só que logo de cara, quando ele coloca o gravador na mesa, o índio já começa a dizer que queria o gravador, que precisava de um gravador daqueles. O narrador fala que só tem aquele. Ele diz, você não está entendendo, quando você for para São Paulo, você pode comprar outro e me enviar por correio. Ou seja, assim, os índios pedem coisas demais. É muito difícil lidar com eles. Quando ele menciona o nome do Boelquém, o índio fala Cantuon, não sei como pronuncia, vou deixar aqui para vocês. Era o nome indígena que o Boelquém tinha recebido. O narrador vai pesquisar o significado dele, mas não vai encontrar. Então pega o significado separado dos radicais e em sua própria cabeça, suas próprias conclusões, não é nada certo. E ele vai dizer que poderia significar o rastro do caracol, que não adiantaria fugir. Aonde quer que você vá, estará sempre aqui. O velho Diniz vai dar várias informações sobre o Boelquém. Diz que ele não participava muito das coisas, que ficava escrevendo o dia inteiro e que fumava muito. Diz também que achava que ele tinha se matado depois de ter ficado louco, por ter recebido lá umas cartas e que a esposa dele tinha o traído com o irmão, aquilo que a gente já tinha visto, e que a partir daquele momento ele não conversava mais com ninguém. Avisou todo mundo que ia embora e contratou o João Canuto e o Ismael para guiá-lo e se despediu. O próprio narrador vai comentar várias contradições entre a versão oficial e a versão do velho Ismael. Na versão do velho Ismael, o etnólogo já tinha se matado no dia 31 mesmo, no primeiro dia da viagem. Enquanto na versão oficial isso teria acontecido no dia 2. O velho Diniz diz que ele entregou um bilhete ao João Canuto e pediu que ele o levasse à fazenda mais próxima. O Ismael tinha ficado ali com ele e ele foi se cortando e começou a queimar dinheiro. Na versão oficial, ele só teria se cortado à noite, enquanto o Ismael estava dormindo, porque senão também o Ismael teria visto ele se cortando, né? E ele não tinha queimado o dinheiro, ele tinha queimado as cartas que tinha recebido. No bilhete, gente, que coisa mais assim forte. O índio não sabia ler e ninguém da fazenda ali também sabia. O Boelquém pedia no bilhete pá inchada para cavar uma sepultura, porque ele queria ser enterrado no mesmo local onde ele morresse. Quando João Canuto voltou, encontrou ele lá todo cortado e perguntou por que ele estava fazendo aquilo, que era para ele parar. E ele diz o seguinte, ele responde que precisava amenizar o sofrimento, extinguir a sua dor cruciante. Já não podia seguir em frente, não tinha cara para chegar a Carolina. O Ismael tinha fugido já diante do horror e o João Canuto também vai fugir. Na ausência dos índios, o que o Boelquém vai fazer? Enforcar-se com a corda da rede num pau grosso inclinado. Foi enterrado ali mesmo, como ele tinha pedido, e nunca nenhuma autoridade foi marcar o local, apesar da dona Heloísa ter pedido isso, caso a família quisesse vir ao Brasil em algum momento para visitar o local onde o filho havia sido enterrado.
Pro narrador, é um mistério o fato de Goel Cohen ter escrito somente para os homens da família. A irmã dele chega a se corresponder com a Ruth Benedict e fica irritada ao saber que numa carta o irmão disse que ela e a filha estavam passando por problemas financeiros, faz questão de que todo o dinheiro dele fique para a pesquisa antropológica, assim os próprios estudos dele seriam publicados, e pede cuidado com seu pai, que estava afastado da família, mas ao saber que o filho tinha deixado dinheiro para pesquisa, acha aquilo muito estranho, porque o pai só pensa em dinheiro. Chega finalmente o dia em que o nosso narrador vai para a tribo dos Kraô. E ali ele vai ficar, então vai, né, o narrador, vai o antropólogo e vai o filho dele. E ele vai ficar na casa do José Maria Tenno. E a mulher dele não gosta nada não, porque já viviam 7 pessoas na casa e eles precisariam remanejar algumas coisas para que um quarto ficasse livre aí pro narrador. A sua estadia ali não seria nada fácil, porque havia peixes podres pendurados e aquele cheiro era muito forte, e aqueles mesmos, na verdade assim, é peixe com cheiro de podre. Peixe já é uma coisa fedida, então vocês imaginam os peixes ali pendurados. Para piorar, o antropólogo e o filho ficam em outra casa e ele teria que comer na casa em que ele estava. E adivinham o que comeriam? Arroz com aqueles peixes que estavam lá pendurados em todas as refeições. E ele começa a comer só o arroz, porque comer aquele peixe era muito difícil. Aí a Antônia lá decide fazer batata para ele. E, gente, quando ele fica super feliz quando ele vê, só que aí a batata era cheia de terra. Meu Deus, também não dava para ele comer. Ele tenta jogar pro cachorro, mas a mulher vê. Então, assim, fica meio complicado. E ele tava passando fome ali. Só que ele tinha bem escondidinho lá no fundo da mochila 10 barrinhas de cereal. Só que ele sabia que ele não podia comer aquilo na frente dos índios. Então, no meio da noite, ele vai bem devagarinho no fundo da mochila, pega uma barrinha de cereal e come. No dia seguinte, a Antônia comenta que o ouviu levantar à noite, pensou que ele estava com frio, mas percebeu que ele se levantou para comer. E aí ele se sente assim, né, super mal por aquilo e dá as outras barrinhas para os índios, que comem todas na mesma hora, dizendo ser chocolate. E ele viu o antropólogo e o filho todos pintados lá, né, todo pintado, e ri deles. Aí os dois olham com a cara tipo, espera, logo é você. Aí ele fica com medo. Ele nunca sabe o que esperar ali na tribo. E um tal de Leucipo, que vivia ali na mesma casa onde ele estava, até vem tirar satisfação com ele. Que os velhos estavam preocupados, que por que ele queria desenterrar o passado. Vem todo intimidando. Ele começa a tentar contar que não é isso, que ele está escrevendo um romance, que é ficção, que não vai ter consequência nenhuma. Só que esse Leucipo parece não entender o que ele fala e continua encurralando. A sorte do narrador é que vem lá uma índia para pintá-lo e, nossa, aí ele realmente quer ser pintado, porque aquilo vai livrá-lo desse Leucipo. A vida ali na aldeia, gente, é muito difícil, porque os índios querem que ele participe de tudo, só que nunca contam como vai ser. E o antropólogo também não costuma contar como vai ser. Aí ele também vai participar de um ritual em que ele tem que escolher uma das 2 tribos. E tem a tribo lá, né, do José Maria, 2 tribos não, ele tem que escolher um dos lados. E aí tem lá do José Maria, que era da casa onde ele estava, e o antropólogo e o filho estavam cada um de um lado. E tinha lá o do antropólogo, ele acaba indo para do antropólogo, que era contrária à do anfitrião, do nosso narrador, digamos assim, que vai ficar super pé da vida com ele. O que aquela cerimônia significava, e vai ter um monte de mulher jogando água nele, significava que a partir daquele momento ele pertencia àquela família ali que ele tinha escolhido, e isso significava que ele não poderia ter relações sexuais
com nenhuma daquelas mulheres. Começa a temer que ele seria batizado, que colocariam penas nele e tudo mais, e deixa claro para o antropólogo que ele não vai participar de cerimônia disso, nem que ele tenha que usar a força. Bom, fica enrolando lá na cabana, lá na casa dele, só vai sair quando o dia já amanheceu e vai ver que quem está participando de uma cerimônia assim é o antropólogo. Muito provavelmente o antropólogo ocupou o seu lugar. E todo mundo vai ficar dizendo que o narrador é covarde, que tem medo, vai ser super zoado pelos índios. Havia um velho lá na tribo, que era o velho Vicente, que ele estava vivo no período em que o Boelquém esteve na tribo, os Craô, só que no período em que o Boelquém esteve lá, estava fora trabalhando para os brancos e tal. E esse velho inicialmente também meio que desconfiou do narrador, só que depois conversou com ele, simpatizou e deu várias informações sobre o Boelquém, porém nenhuma informação nova. Apesar de parecer uma eternidade ali na tribo, foram apenas 3 dias que o narrador ficou lá e ele disse que se afeiçoou aos índios, apesar do terror. E imagina como deve ter sido para o Boelquém, que ficou ali tanto tempo, que ficou ali por 5 meses. Só que do mesmo jeito que quando você vai à aldeia, os índios o adotam, digamos assim, eles querem ser adotados quando vão à cidade. O narrador volta para São Paulo e lá, quando os índios iam a Carolina, ele recebia ligações dos índios fazendo pedidos. Geralmente pedidos de dinheiro, na maior cara dura. E isso era muito frequente, até que um dia ele decide dar um basta nisso e não responde mais os recados. Porque os índios deixavam um recado, ligavam a cobrar, deixavam um recado, pediam para ele entrar em contato já no dia seguinte, tal, faziam os pedidos dele. Ele corta isso, não aguentava mais os pedidos dos índios, não. Era por isso, que os índios queriam tanto que a pessoa fizesse parte ali da família. E o próprio velho Diniz, como as cartas do Boelquém, mostram que o antropólogo não queria ficar com essas relações de parentesco, não queria fazer parte da família de ninguém. E uma coisa que o narrador acha estranho é que os índios faziam questão de dizer que o Boelquém não tinha doença nenhuma. Porque numa carta do Boelquém, ele fala sobre as doenças ali nos Craôs, que precisava de um olhar urgente do governo. E esse capítulo 11 foi enorme, é o maior capítulo do livro. No capítulo 12, temos a narração, a carta-testamento do Manuel Perna, que comenta que não sabe o que o Boelquém fazia lá entre os índios, acha que nada, e que ele voltou ali para Carolina mais ou menos 2 meses depois de ter ido, e mais ou menos 2 meses antes de se matar. Chegou num estado deplorável, sem sapatos. Ele queria passar o aniversário ali. Quando bebia, Manuel Perna comenta que não dizia coisa com coisa, que estavam perseguindo, que não tinha como fugir, que no Rio de Janeiro ele tinha sido vigiado. Gente, ele achava que tinha uma rede de informações no Brasil. O antropólogo diz a Manuel Perna que estava em busca de um ponto de vista em que ele já não estivesse no campo de visão. Então, de certo modo, Manuel Perna acredita que ele se matou para assumir do seu próprio campo de visão. Pro Manuel Perna, é certo que o Boelquém, da última vez em que saiu da aldeia, estava fugindo. No capítulo 13, em que nós temos o narrador que está investigando a morte dele, ele também acha que o Boelquém estava fugindo de alguma coisa. Ele chega inclusive a pensar na hipótese de homicídio, mas a antropóloga tinha escrito aquele artigo que ele leu lá em 2001, fala que não e tudo mais, e ainda tinha as cartas. Chega também a pensar na possibilidade de haver uma
8ª carta que explicasse tudo o que realmente tinha acontecido. Aí, no final de semana na praia, ele abre uma antologia do Drummond e dá de cara com a elegia 1938, que sim tinha super a ver com todo aquele momento que ele estava vivendo e investigando a morte de Boelquim. No capítulo 14, o Manuel Perna, começando novamente com "Isto é para quando você vier", vai falar sobre aquele momento em que o Boelquim foi para Carolina para passar seu aniversário lá, que ele já estava bem transtornado, e eles conversavam muito noite adentro, e o Boelquim bebia também, e ele vai falar sobre uma outra ilha, sobre a qual ele ainda não tinha falado, não era a Ilha do Pacífico. E conta que numa tarde solitária, ele estava andando numa caminhada pela praia, quando um fotógrafo tira uma foto dele assim inesperadamente. E naquela foto fica claro que ele não sabia como agir diante do inesperado. E ele acha que ele só saiu assim na foto porque ele não esperava a foto, mas que ele não sentia desconforto diante do desconhecido. E que foi isso que o fez vir ao Brasil, para provar que ele não tinha desconforto diante do desconhecido. E ele não queria admitir que aquela imagem era a sua imagem verdadeira. Ele e o fotógrafo se tornaram amigos, e quando o fotógrafo soube que ele viria ao Brasil, foi até a casa dele para se despedir e querer tirar uma nova foto. E o que o Manuel Perna nos diz, gente, que esse estranho que tirou a foto na praia e que foi até a casa dele querendo fotografá-lo antes de vir ao Brasil era você. Esse você sempre, hein, que nós não sabemos quem é. No capítulo 15, narração novamente desse narrador normal aí, ele vai comentar alguma troca de cartas entre a mãe do Boelquim e a dona Heloísa. Inclusive, a mãe do antropólogo chega a enviar fotos do filho para dona Heloísa. E vai contar também nesse capítulo que a visão que o Boelquim tinha do Brasil era das piores, que tanto os índios quanto os brasileiros são crianças mimadas, que berram se não obtêm o que desejam e nunca mantêm suas promessas. Fala que assim era uma dificuldade muito grande de se trabalhar com os índios, e a dificuldade pode ser atribuída à influência brasileira, que o Brasil tinha absorvido, sem dúvida, muitas das marcas mais desagradáveis das culturas indígenas com as quais teve contato inicialmente. Então, uma visão assim super negativa, não só dos índios, como do Brasil como um todo. Estamos acabando, gente, aguentem aí, já estamos no capítulo 16. São 19, esses últimos são bem curtinhos. Narração do Manuel Perna, "Isto é para quando você vier", de novo. Novamente o Manuel Perna faz uma daquelas afirmações: "Estou contando aqui o que ele me contou e também o que eu imaginei", e fica falando que o que ele fala é para você entender que você vai conseguir completar tudo aquilo, vai ter assim a chave que completa aquela situação ali que ele está contando. Esse você estranho novamente pra gente. Conta que Boelquim falou que esse você aí e ele discutiram sobre uma mulher, que você o tinha traído e que foi você que acordou sozinho numa manhã quando ele saiu aí inadvertidamente de uma casa de praia. Fala então sobre essa mulher, que nós não sabemos também exatamente quem é. Acrescenta que você foi procurá-lo quando ele viria ao Brasil, né? Soube disso por amigos em comum. No começo, o Manuel Perna achou que essa mulher era a mulher dele, só que o Boelquim tinha dito a ele que não era casado. Então assim, era uma coisa muito estranha.
E também com suas conversas ele faz questão de meio que assim deixar claro para o Manuel Perna que já tinha se envolvido com prostitutas. Combinam então que na volta à aldeia dos Craôs, o Manuel Perna o acompanharia um trecho, né, da viagem. O Manuel Perna iria a cavalo acompanhando. E assim é feito. Vai lá então o Manuel Perna, tem índio junto também, né, que depois o Boelquém seguiria sozinho com eles e tal. O Boelquém ia bebendo, ele tinha levado uma garrafa de cachaça que tinha que terminar antes deles chegarem à tribo, porque a dona Heloísa tinha pedido para ele não levar cachaça lá na aldeia. E ele vai contando um monte de coisa ali pro Manuel Perna quando os índios vão dormir. Disse que estava esperando uma carta muito importante e faz o Manuel Perna prometer que quando a sua correspondência chegasse a Carolina, ele ia enviar um mensageiro para lhe entregar essa correspondência lá na aldeia. E o Manuel Perna conta que mandaria seu próprio irmão levá-la. Claro que ele não sabia que nessa correspondência estava a sentença de morte do amigo. Contou também o Boelquém bebendo muito, o Manuel Perna uns golinhos, e contou que quando chegou ao Rio de Janeiro, lá no carnaval de 1938, foi lá, né, pular carnaval e viu uma mulher negra muito bonita, vistosa, robusta, vestida de enfermeira. Levou ela para sua pensão e dormiram juntos. Quando o dia amanheceu, ela não estava mais lá. Quem estava no lugar era um negro forte. Ele não se lembrava de nada, não sabia o que tinha acontecido. Dali em diante, o Manuel Perna vai voltar para Carolina e o Boelquém vai seguir a pé com os índios. Chegamos finalmente no capítulo 17, que é a narração lá do narrador normal, e é bem curtinho. E aqui ele vai levantar a hipótese por meio de relatos de um diário de um antropólogo franco-suíço. Ele vai levantar a hipótese sobre a homossexualidade do Boelquém. No capítulo 18, gente, temos a última carta-testamento do Manuel Perna. E aqui o Manuel Perna vai dizer que o Boelquém, que o que o Boelquém queria dizer era outra coisa, que imaginariam o pior com a sua morte, que ele teria cometido atos na sua aldeia que levaram os índios a matá-lo e que então os índios seriam perseguidos. Era preciso inocentar os índios. O Manuel Perna acha que isso de ser o responsável por enviar as cartas que ele escreveu pouco antes de morrer era uma responsabilidade muito grande, muito pesada. Porém, uma das cartas o Manuel Perna não enviou a ninguém, que era a carta endereçada a você. Ele preferiu guardá-la com ele. Imaginava que ali é que a verdade seria revelada. E também pensa que se os índios estavam tão apavorados com medo de serem responsabilizados pela morte, era porque eles tinham motivos para matar o Boelquém. Então, ao inocentar todo mundo e ao se suicidar, ele livraria da culpa qualquer pessoa que queria de fato matá-lo. E entre as cartas que o Boelquém deixou, só estavam fechadas as endereçadas ao pai, ao cunhado e a você. E o próprio Manuel Perna não sabe do significado dela, não sabe o que tem ali dentro, porque ele precisaria pedir para alguém traduzi-la e ele acaba não fazendo isso. Com o tempo, ele optou por dar fim a essa carta, uma forma de precaução, de prevenir o que de ruim poderia acontecer, porque era uma carta que só poderia ser entregue em mãos. O Manuel Perna, gente, fala que teria feito qualquer coisa para salvá-lo, e que o Boelquém lhe contou não era para ser contado para mais ninguém, e pede para que você o entenda assim como ele teria entendido
que você não poderia imaginar, né, os efeitos que a sua última carta tinham causado no antropólogo. Finalmente chegamos no nosso capítulo 19, que é o último e é a narração do narrador que investiga a morte do antropólogo. Aqui ele vai nos contar, nesse momento, o que aconteceu com o Manuel Perna, que ele morreu, gente, em 1946, afogado no rio Tocantins, ao tentar salvar a sua neta. Ele conversa com 2 dos filhos do Manuel Perna, ele tinha 7, e eles dizem que o pai não deixou nenhum papel, nenhum testamento, nada escrito sobre o Buell Quinn, que demorou um tempinho para o corpo do pai ser achado e que foi enterrado na mata mesmo. E assim, né, como o corpo do Buell Quinn, e os filhos nunca visitaram o local onde o corpo do pai foi enterrado. Contam também, eles se lembram de que o Buell Quinn era muito amigo do pai deles e era uma pessoa muito educada. Quando o narrador pergunta se eles sabem alguma coisa sobre a morte do Buell Quinn, o que eles falam é o que a gente ouviu várias vezes, que ele tinha recebido uma correspondência, né, duvidosa, que não quis mais comer depois daquele dia, que disse aos índios que precisava ir embora. Falou que tinha sido abandonado pela mulher e que ela tinha desobedecido e ido trabalhar num jornal na América do Norte. Comenta também que antes de morrer, para conseguir escrever as suas cartas, o Buell Quinn tinha queimado as cartas antigas, as roupas, ou seja, tudo que estava ali com ele para, né, ter iluminação para conseguir terminar de escrever as cartas. Aí o narrador vai falar um pouquinho sobre a morte do seu próprio pai. Então vamos pensar, né, que ele leu aquela reportagem em 2001 e que o livro é publicado em 2002. Ele fala que há 11 anos, mais ou menos, o seu pai tinha morrido, o pai do narrador. Como já apareceu pra gente, nós comentamos que ele teve várias mulheres, muitas delas ele se aproveitou, mas também no final da vida ele meio que paga por tudo que ele fez, porque ele vai se envolver com uma libanesa, e essa libanesa, que até vivia no mesmo prédio que ele, vai meio que lhe dar um golpe. Ele vai ficar muito doente, só que o narrador e a irmã só vão se dar conta disso quando já é tarde, quando o pai não anda, não fala, e a libanesa já tinha feito o pai não assinar, mas colocar as digitais dele numa procuração para ela tomar conta de tudo, e ela inclusive já tinha passado as coisas, várias coisas para o nome dela. Quando o narrador tenta visitar o pai, ele lá já de cama, a mulher faz o maior escândalo, falando que o filho quer roubar o dinheiro do pai, tudo isso na frente do pai dele doente. E assim, a última palavra que ele ouve do pai é sem vergonha. A partir daí, ele e a irmã vão entrar com um processo judicial para tentar interditar o pai, e ele recebe uma proposta para trabalhar em Paris e vai para lá. Meses depois, quando essa interdição sai, ele volta para passar uns dias aqui no Brasil, e o que eles teriam era que ir com um oficial de justiça lá no apartamento do pai e tirá-lo praticamente à força. A princípio, a libanesa dá escândalo, mas é aconselhada pela advogada a ficar de boa, porque nada podia ser feito. O pai, gente, estava com uma doença raríssima. Essa doença era a síndrome de gente, não sei nem falar isso daqui. Creutzfeldt-Jakob, vou deixar escrito aí também para vocês. Que era assim, é uma doença fatal, então era só uma questão de tempo para morrer. E foi necessário, inclusive, que o médico escondesse o diagnóstico do pai dele para que ele fosse aceito no hospital. Então ele é levado para o hospital, o narrador vai passar algumas noites lá com o pai até voltar a trabalho para Paris, e ali do lado do pai dele está um velhinho de 80 anos, que era um velho americano, e todos os dias vinha lá um homem
ler para esse velho. Ele quer saber quem é esse homem. Até que ele descobre que é só um acompanhante. Que o velho estava sozinho aqui no mundo, que ele estava num asilo. E a instituição que bancava esse asilo, quando o velho foi para o hospital, pagava esse acompanhante para continuar lendo para ele. Ele tinha um filho nos Estados Unidos, mas não tinha sido localizado. Um dia, assim, do nada, o velho encara o narrador e começa a meio assim, fica em choque olhando para ele, e aí o narrador se aproxima e tal, e o velho vai falar: Bill Cohen, eu sabia que você voltaria, que você não tinha morrido e tal, tal. E aí o velho começa a convulsionar, ele vai chamar as enfermeiras, o velho vai morrer. E o pai do narrador morreu mais ou menos 3 meses depois disso, quando ele já estava na França novamente. Aí, lá em 2001, ele se depara com aquele artigo da antropóloga mencionado lá no começo do livro, que falava sobre Buell Quinn. Aí meio que, poxa, eu já ouvi esse nome antes, e se lembra da cena. Será que esse Bill Cohen aí, que ele tinha entendido, não era Buell Quinn? E decide investigar. Tentou conseguir informações do asilo onde o velho estava antes de ir para o hospital, mas não conseguiu, porque ele não soube lidar com a senhora que coordenava tudo aquilo. Conversando com uma das acompanhantes, ele vai conseguir o contato não, o nome, aí a partir do nome ele consegue o contato daquele acompanhante que estava lá no hospital, que era o Rodrigo. Marca uma conversa com ele e nessa conversa ele vai ter várias informações sobre esse velho. Ele era fotógrafo, chamava-se Andrew Parsons e tinha vindo ao Brasil antes da Segunda Guerra. Inclusive, o velho tinha mostrado algumas fotos para o acompanhante. Fotos de uma praia perto de Nova York, de uma tribo indígena que parecia ser brasileira. Ele tinha inclusive uma mala de fotos e essa mala foi enviada ao filho quando o localizaram depois da morte do velho. Também tinha foto de um moço, assim, de calção, meio que não esperando que a foto fosse tirada. O narrador pensou então, que podia ser o Buell Quinn, que esse velho tinha conhecido o Buell Quinn de algum modo, o que decide então escreve uma carta para o filho desse velho. Só que em vão, pois ele não responde, tenta contatar de algum modo os parentes do Buell Quinn, escreve mais de 150 cartas para os Estados Unidos, procurando ali mesmo pelo sobrenome, e entra em contato com uma produtora de uma TV americana que o ajudaria nas pesquisas, até tinham combinado um valor. Só que ocorre o ataque do 11 de setembro, atentado às Torres Gêmeas, e aí, gente, tudo desanda, porque os Estados Unidos entram em pânico. Ele perde o contato com essa produtora e as cartas, vejam só, havia também o ataque biológico, em que colocavam antrax nas cartas. Então muitas pessoas receberam cartas anônimas e nessas cartas anônimas tinham antrax e elas contaminavam. Resumindo, as pessoas não responderiam a essas cartas de desconhecidos, e depois de um tempo as cartas começam a voltar para ele, 21 voltam, e ele decide que deveria focar no filho do fotógrafo de novo. E agora deveria ser pessoalmente. Escreve para ele, perguntando se podia vê-lo e tal. Dessa vez ele responde, fala que não sabe nada sobre o pai, que nem sabia quem ele era, só soube no fim da vida ali, soube na verdade depois de morto, que nunca ouviu falar sobre nenhum Buell Quinn e que não tinha como ajudá-lo e que não quer mais ser procurado. Mesmo assim, o antropólogo vai para os Estados Unidos e ele sabe que ele precisa conversar com esse homem, só que sem dizer quem ele era.
E as coisas dão muito certo para ele, porque ele consegue entrar no apartamento do homem dizendo que era o entregador e o homem estava realmente empacotando algumas coisas que deveriam ser levadas, né? E meio que começa a conversar, bem aquela coisa de velhinho que vai conversando, vê que ele é brasileiro, fala que o Brasil o persegue, começa a contar sua história, que é muito triste. Com 17 anos, os avós paternos o expulsam de casa. A mãe dele tinha morrido quando ele era bebê. O pai fugiu aí depois de um ano para o Brasil, provavelmente para não participar da guerra. Então não se sabe exatamente porquê. Com 17 anos, os avós falaram que o pai tinha enviado uma carta dizendo que ele não era de fato filho dele, que ele era filho de uma prostituta, então, e meio que ele é expulso de casa. Então, né, a partir daí ele vai viver com um homem mais velho e seguir com a sua vida, e nunca soube de verdade, assim, detalhes do seu pai, e acaba mostrando a mala de fotografias. Só que ali o narrador não vê nenhuma foto do Boyle Quinn. Não há nada que ligue o fotógrafo a Boyle Quinn. Por isso, inclusive, que ele diz que a ficção começa quando ele vai para os Estados Unidos. Ele não tinha ali nada que provasse o que tivesse acontecido com o Boyle Quinn de fato. Decide então voltar ao Brasil já no dia seguinte. No avião tinha um homem do seu lado que estava lendo, todo mundo com a luz apagada menos ele, e ele chega a perguntar se a luz estava incomodando o narrador. Ele fala que não, e o homem todo animado diz que está nervoso, que é a primeira vez dele na América do Sul e que ele estava indo estudar os índios do Brasil. Gente, meu Deus do céu! Depois disso, o narrador não fala mais nada e pensa o seguinte: nessa hora me lembrei, sem mais nem menos, de ter visto uma vez num desses programas de televisão sobre as antigas civilizações, que os Nazca do deserto do Peru cortavam as línguas dos mortos e as amarravam num saquinho para que nunca mais atormentassem os vivos. Virei para o outro lado e, contrariando a minha natureza, tentei dormir, nem que fosse só para calar os mortos. E é assim que a gente finaliza os 9 noites. Se você gostou, gente, curta o canal, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, ajude o canal a crescer. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Tudo foi feito com muito carinho. Beijos e até a próxima. Tchau!